Hoje é quarta-feira, dia 27 de outubro, e para nossa aula de Ciências, página 130, página 131. Página 130, Sistema Cardiovascular. Todas as células do nosso organismo precisam receber nutrientes e oxigênio para sobreviver. As células também precisam de um sistema de coleta de substâncias que elas descartam ao longo de seus processos de funcionamento. O sistema responsável por esse transporte é o sistema cardiovascular, que é formado pelo coração, pelas veias, pelas artérias e pelos capilares. Os capilares recebem esse nome porque são finos como fios de cabelo. As veias, artérias e capilares formam um sistema complexo de vasos que se interligam e que está presente em todo o nosso corpo. Aqui do lado, nessa imagem, nós temos esse sistema representado. O coração. O coração é um dos principais órgãos do nosso organismo e tem a importante função de bombear o sangue para todas as partes do corpo, utilizando para isso as veias, as artérias e os capilares. Ele é um órgão composto de fortes músculos involuntários que trabalham sem parar. Quando realizamos algum esforço ou atividade física, o corpo precisa de mais oxigênio e por isso o coração precisa bater mais rápido. O coração está dividido em 4 cavidades: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Isso que está sendo falado aqui está explicado nesse desenho ao lado, onde estão localizadas, para que serve e como funcionam. O trajeto que o sangue percorre entre o coração e os pulmões é chamado de pequena circulação. Já o trajeto que o sangue faz entre o coração e o restante do corpo é chamado de grande circulação. Com base nas informações do texto, explique a importância da circulação sanguínea para o corpo humano. Qual é a função do coração? Faça um esquema representando a pequena circulação e outro representando a grande circulação. Com a ajuda de setas, indique o trajeto do sangue nos 2 casos. Saiba mais. As veias, artérias e capilares são os vasos sanguíneos responsáveis por coletar e distribuir o sangue. As artérias são os vasos que saem diretamente do coração. As veias são os vasos que chegam ao coração. E os capilares são vasos bem mais finos que estão em contato direto com as células. Escreva as principais diferenças entre artérias, veias e capilares e as funções desses vasos sanguíneos. Já na página 132 e 133, nós vamos falar sobre o sistema digestório. O sistema ou aparelho digestório é o conjunto de órgãos que tem a finalidade de transformar o alimento que ingerimos por meio de um processo chamado digestão. A digestão é a quebra do alimento em substâncias menores para que nosso corpo possa absorvê-las. O que o organismo não consegue absorver é eliminado através das fezes. Os órgãos do aparelho digestório são boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Além desses órgãos fundamentais, as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas também participam do processo de digestão. Aqui nessa imagem ao lado você vê todos esses órgãos e onde eles estão organizados no nosso organismo. O processo de digestão começa na boca. O alimento ingerido é triturado através da mastigação e com a ajuda da saliva começa a ser transformado. Por isso a importância de nós mastigarmos muito bem os alimentos. O bolo alimentar formado na boca desce pelo esôfago e chega ao estômago, onde recebe os chamados sucos digestivos. Após esse processo, ele passa a ser chamado de quimo. Do estômago, o quimo segue para o intestino delgado
que é dividido em 3 partes. Na primeira parte do intestino delgado, o alimento recebe a bile, que é produzida no fígado e ajuda na digestão das gorduras, além dos sucos digestivos produzidos pelo pâncreas e pelo próprio intestino delgado. Depois desse processo, o quimo passa a se chamar quilo. O quilo segue para as 2 últimas partes do intestino delgado. A parte útil é absorvida após a digestão e passa para a corrente sanguínea para ser transportado para o resto do corpo. Os resíduos e tudo que não se pode absorver seguem para o intestino grosso. Nesse órgão acontece a absorção da água. Sem a água, os resíduos formam as fezes, que são eliminadas pelo ânus. Saiba mais. Depois de ingerido pela boca, o alimento faz um longo caminho até ser absorvido ou descartado. Mas como o alimento se move ao longo do canal digestório? A resposta é simples, mas o processo é complexo. As paredes do tubo digestório são musculares, ou seja, seus músculos se contraem e assim vão empurrando o alimento ao longo do tubo. Esses movimentos são chamados de movimentos peristálticos. 1. Observe a ilustração no início da página anterior e indique com setas o caminho percorrido pelo alimento. Então, você vai vir aqui nessa imagem e indicar com setas como é que o alimento entra no nosso organismo e o que acontece com ele até ele sair. O que é o bolo alimentar? Quando ele se transforma em quimo e quando o quimo vira quilo. Leia novamente o texto da página anterior e responda ou complete as frases a seguir. A formação das fezes ocorre a mastigação dos alimentos é feita ocorre a absorção dos nutrientes originados da digestão, que são úteis para o organismo. A bile é produzida e lançada durante a digestão. 4. O fígado e pâncreas são órgãos que participam do processo da digestão. Explique como é essa participação. 5. Pesquise sobre a parte da digestão que acontece na boca. Procure saber por que é importante mastigar bem os alimentos para uma boa digestão. Registre suas descobertas abaixo. Um beijo e até amanhã.